What's up? I'm so glad you're here. My name is Gavin Roy, and I'm an English teacher, author, and polyglot from the United States. My mother tongue is American English, and I became fluent in Portuguese by myself, studying in my home near the Rocky Mountains in Colorado. Ao adquirir fluência, criei meu canal no YouTube, Small Advantages, para documentar meu progresso e ensinar minha língua materna no Brasil. E agora, este canal tem quase 2 milhões de seguidores. Às vezes, quando eu penso nesse número, não consigo acreditar. Afinal de contas, eu sou apenas um cara normal que, através de muito esforço, descobriu uma forma infalível de aprender idiomas. Digo infalível porque não parei no português. Depois de aprender essa língua maravilhosa desse país que eu amo tanto, decidi embarcar em uma nova missão. Há de usar esse mesmo método que descobri para me tornar fluente em uma das línguas mais difíceis do mundo. Mas, desde que já eu te conto qual é. O que realmente importa é que hoje em dia eu sei que posso usar esse mesmo método para alcançar fluência em qualquer idioma do mundo. E é isso que eu vou te ensinar essa semana. Resumindo, você nunca esteve tão perto de dominar a fluência em inglês. Esta semana, pela primeira vez, vou te mostrar meus fracassos, meus sucessos e a estratégia infalível que descobri para hackear um idioma e obter fluência muito mais rápido. Como você pode aprender a falar a minha língua materna independentemente da sua idade, experiências ou quantos anos você já estudou inglês. I'll not only show you the most efficient way to learn English, but also the most dangerous things to avoid. Traps I've rescued my Brazilian students from in the past. You know what? During this week, you'll not only learn English, you will learn how to speak English like a native, with a native. I took an English course for like 6 years, but I didn't have fluency. I knew a lot of vocabulary, but I couldn't connect the contractions of the words that a native speaker makes. And today I can say that with Gavin's help, I have fluent English. I was trying to return to study English after more than 20 years without studying it. And until that moment, I was not quite sure that I could really return my studies. You know, I felt I'm very old and I didn't want to return to the traditional course. And when I met Gavin, wow, I changed completely my mind. I could feel that I can really return my studies. My English knowledge was stuck in what the language specialists call the intermediate plateau. I wasn't much confident about my English abilities, and I was afraid of having any conversations in English. I thought about Gavin and his channel, and now I'm being able to record this testimonial entirely in English. Para começar, vou te contar sobre a minha história com idiomas, que, assim como a de muitos de vocês, teve seus altos e baixos, mas que no final me revelou algo incrível, que mudou minha relação com idiomas e que vai mudar a sua relação com o inglês, que vai deixar de ser um monstro na sua cabeça para se tornar o seu melhor amigo. Em 2014, fui à Copa do Mundo e, uns meses antes dessa viagem, eu decidi, you know what? I think I'm gonna try to teach myself Portuguese. Meio aleatório, eu sei, mas assim eu sabia que realmente ia tirar o máximo daquela experiência fora do meu país. Bom, fui para o Brasil e 6 dias depois voltei para os Estados Unidos completamente apaixonado por português. Pouco tempo depois, me tornei fluente em português por conta própria. Nossa, soa como mágica, né? Pouco tempo depois, me tornei fluente em português. Faz parecer que minha jornada rumo à fluência foi a piece of cake. De jeito nenhum. Eu estudei muito. Encontrei pequenas dificuldades, mas dia após dia eu encontrei pequenas soluções para superar
essas dificuldades. Infelizmente, acontece que nem todas as dificuldades eram tão pequenas assim. Entre essas dificuldades tinha dois problemas enormes, duas grandes armadilhas que o meu desejo por fluência não foi suficiente para resolver sozinho. Enormes obstáculos no meio do caminho para me tornar fluente, que são problemas que talvez você também pode ter se deparado. Para ilustrar o problema número 1, deixa eu te contar uma história. Alguns anos depois da Copa do Mundo, eu fiz uma segunda viagem ao Brasil para melhorar o meu português. Dessa vez, eu estava no mercado municipal de São Paulo, esperando na fila da padaria para pedir minha comida preferida do Brasil. Cheguei no caixa e falei, um pão de queijo, por favor? E a moça respondeu, claro. Ufa, eu entendi. Ela entendeu. Tô fluente! A moça continuou. Você quer com requeijão? Holy crap! What the hell was that? Tá aí uma palavra que nunca tinha ouvido antes. A senhora poderia repetir mais uma vez? Você quer com requeijão? Gente! Você quer com requeijão? Não, moço! Nossa, uma palavra ainda mais longa. Pronto, a casa caiu. Não entendo nada. Tanto estudo em vão. I'm an idiot. I can't do it. Foi só depois que entendi que em português você pode virar se. Quer pode virar quer. Eu esperaria algo como você gostaria de adicionar requeijão ao seu pão de queijo, senhor? Mas ela soltou um você quer com requeijão? Então, o problema número 1. A língua portuguesa falada era diferente do que meus livros me mostraram. E é exatamente a mesma coisa com o inglês. Recebo milhares de comentários de brasileiros a cada dia e vários deles me dizem que têm dificuldade de entender onde uma palavra termina e a próxima começa ao aprender inglês. What's up se torna sup. What did you tell them se torna what did you tell them. O inglês falado aqui na minha terra natal não é o inglês que vejo nos materiais didáticos no Brasil. Nós não dizemos you're welcome depois de thank you. Nós não dizemos I'm fine depois de how are you. And we definitely don't speak English like this. Slowly and with plenty of pauses to make sure you've understood. Resumindo, o problema número 1 é escolas tradicionais simplesmente não dão ao aluno nenhuma preparação para entender o inglês da vida real. Pronúncias rápidas, gírias e expressões, como falantes nativos de fato falam e interagem no dia a dia. Uma vez que eu comecei a focar nessas coisas, meu português decolou e vai ser igual para você com o inglês. Eu vou te dar exatamente as mesmas ferramentas para dominar estes aspectos da minha língua materna. Esta é a solução para o problema número 1. Mas aí, o problema número 2. Imagine só. Você estudou inglês por 1, 3, 5 anos. Então, pela primeira vez numa festa, você tem a chance de falar com um nativo ou uma nativa de inglês. Você está nervosa. As palmas das suas mãos estão suando. Mas você junta a coragem para falar. Você diz, hello, how are you? E você espera a resposta que sempre estudou. I'm fine, thanks. And you? Mas, ao invés disso, ela diz, sup, I'm doing good, what's going on with you? E mesmo se você entender perfeitamente, como que se responde a isso? Você está preparada para dizer algo de volta, para continuar a conversa? It's just the first sentence, and you already froze up? E eu já vi a cara de amigos brasileiros travando ao tentar falar inglês. Aquele momento quando o cérebro simplesmente dá um branco na hora de falar. Eu pude ver o medo, a vergonha, a decepção nos olhos deles. Eu não desejo isso ao meu pior inimigo.
É um pesadelo. Eu entendo esse sentimento porque eu já senti o mesmo medo, a mesma vergonha. Você quer com requeijão? Então eu já passei por isso também. É uma droga. Então, problema número 2, escolas tradicionais simplesmente não dão aos alunos a competência ou o tempo para falar. O aluno fica sentado por 60 minutos, quieto. Em uma ou outra aula, eles até recebem a chance de falar, mas quando eles fazem isso, com quem eles falam? Outros brasileiros que também estão aprendendo o idioma. E, da mesma forma, não estão preparados para corrigir você quando você comete um erro e vice-versa. Pois é, a fala é o passo mais importante do processo de aquisição de fluência. Existem diversas técnicas para você praticar sua fala mesmo sem ter um parceiro de conversação. Técnicas que eu vou te ensinar durante nossas aulas. Agora, deixa eu te contar como eu superei meu vício em métodos tradicionais, saí do nível iniciante, perdi o medo de falar e me tornei fluente. E como você vai fazer isso também. Fique tranquilo, tranquila. É mais fácil do que você pensa. Por meio do ensino de inglês para brasileiros no YouTube e principalmente do aprendizado do português, comecei a perceber padrões do que poderia ser a base de uma estratégia de sucesso para atingir a fluência mais rapidamente. Afinal, aprendi português, uma língua bem difícil, bem rápido. Mesmo assim, eu não tinha certeza se esses padrões seriam bem-sucedidos em qualquer idioma. Então, para testar essa estratégia, decidi me desafiar com um objetivo novo, maior e ainda mais assustador: aprender tcheco sozinho. Ten jazyk mých předků, jazyk považovaný za 4krát těžší než portugalština. E o resultado? Eu alcancei a fluência 2 vezes mais rápido em tcheco do que em português. E de quebra, e meio que sem querer, fiquei famoso na República Tcheca por causa disso. Compreendi que esses padrões não eram aleatórios. Combinados e colocados em prática, eles impulsionaram meu aprendizado. E agora tenho essa sensação poderosa de que posso me tornar fluente em qualquer idioma. E é exatamente assim que você se sentirá no final dessa semana, começando agora. Nossa jornada começa na Flórida, no Centro Espacial de Kennedy. Foi a partir daqui que o foguete Saturn V da NASA foi lançado e colocou um homem na Lua pela primeira vez em 1969. Um foguete precisa de uma quantidade extraordinária de combustível para deixar a atmosfera da Terra e alcançar o espaço sideral. Conforme o combustível é usado, as partes do foguete usadas para estocá-lo caem e o foguete fica mais leve à medida que continua subindo. O foguete Saturn V consiste em 4 partes distintas, chamadas de stages, em português estágios, sendo o estágio final a única parte do foguete original que finalmente deixa a atmosfera da Terra e está livre para explorar o universo. So, why am I telling you this? It's not just because I love science. Vamos imaginar que os passos do aprendizado de idiomas são os estágios de um foguete. O primeiro estágio é a sua gramática e vocabulário. É o que tira você do chão. É o primeiro grande empurrão. O segundo estágio é sua compreensão da fala nativa, como americanos realmente falam no dia a dia. É aqui que seu foguete ganha velocidade. Você acelera e pode começar a ver seu alvo quando alcança a estratosfera. O terceiro e mais importante estágio é a fala. Sua capacidade de pegar todo o conhecimento que está em sua cabeça e usá-lo durante as conversas da vida real. É o impulso final para o espaço. É o ponto em que você aproveita toda a energia já gasta durante os primeiros estágios
as 2 primeiras etapas e finalmente alcança a liberdade de explorar o universo. In English, it means you're finally fluent. The thing is, very few people ever reach stage 3, ready to explore the universe of English. I'm on a mission to change that. So, let's explore each of these stages in a bit more depth. Bom, como eu disse, o estágio 1 consiste em se preparar com gramática e vocabulário. É a base necessária sem a qual é 100% impossível dominar um novo idioma. Depois de ter uma base forte, você está pronta para passar para o próximo estágio. Acontece que a maioria dos brasileiros fica presa nessa primeira fase, onde conhece as regras, sabe ler e até escrever frases, mas tem muita dificuldade em ouvir e falar com os nativos. Eu não sei se você sabe, mas a maioria dos acidentes que acontecem com foguetes acontecem no primeiro estágio. No caso do inglês, A razão pela qual isso acontece é a maneira como o inglês é apresentado aos alunos nas escolas tradicionais. Eles colocam muito foco nas regras gramaticais, em vez de dar aos alunos oportunidade de colocar esse conhecimento em prática. Lembrando que é muito melhor para uma escola de inglês manter o aluno pagando mensalidades por 5 anos, 60 meses, do que por 6 meses. 6 meses é um período de tempo completamente razoável para atingir um nível muito alto de conversação em inglês. Então, aí fica a pergunta. Será que é do interesse dessas escolas de inglês fazer com que você aprenda o mais rápido possível? Ou é melhor te segurar lá pela maior quantidade de tempo possível? Pois é, vou deixar você tirar suas próprias conclusões. Resumindo, no estágio 1 é onde a gente vai criar a base de gramática e vocabulário que você precisa para evoluir de forma rápida nos próximos estágios, começando pelo estágio 2. Você se lembra da história do "Você quer com requeijão?" Eu sei que não é todo mundo que fala português assim, mas não me diga que você nunca ouviu um brasileiro perguntar a você, por exemplo, "Como é que tá?" Querendo dizer, como é que você está? Exatamente a mesma coisa acontece em inglês também. Vamos supor que no seu livro didático você aprendeu a pergunta "What did you tell them?" Nós nativos não falamos assim, tudo perfeitinho. E esse "What did you tell them?" soaria, na verdade, como "What'd you tell them?" "What did you tell them?" soa "What'd you tell them?" Sim, e nós nativos fazemos isso a cada frase que falamos. chamamos isso de reduções nativas de pronúncia. E são essas reduções que dificultam muito a compreensão do inglês. Principalmente porque elas simplesmente não são ensinadas em escolas de inglês. Então é isso que vamos fazer no estágio 2. Treinar seu ouvido para compreender não somente as reduções extremas de pronúncia nativa, mas te equipar com todas as expressões, gírias e até phrasal verbs que você vai precisar no seu dia a dia, o que vai permitir que seu mundo se abra para compreender o universo que é o inglês. Ok, então você passou pelos estágios 1 e 2. Seu foguete agora está mais leve e rápido do que nunca, o que significa que você já tem uma base gramatical forte e um vocabulário amplo, compreende 90% do que os nativos estão dizendo, Mas ainda falta mais um passo para chegar à fluência real. O último e mais importante estágio do nosso foguete, o estágio 3. Finalmente é hora de praticar a fala. Afinal, qual é o propósito de aprender inglês se não puder se comunicar com nativos? Parece que muitos alunos esperam poder ter uma conversa perfeita sem nunca ter praticado uma. Isso é tão irreal. Você precisa colocar a mão na massa e, sim, cometer erros durante conversas reais. Muitos erros, milhares de erros.
já sei, pode ser meio assustador pensar em cometer tantos erros assim. Já passei por isso também. 2 vezes, na verdade. E saí não somente fluente em português e tcheco, mas com uma técnica infalível para você enfrentar os próprios erros e tirar o máximo de cada conversa. Acredite, é através desses erros que você vai refinar sua fala, ganhar confiança e sim, finalmente sentir na pele a sensação de falar inglês fluentemente. Então, meu conselho? Olha, eu não quero que você fique anos e anos patinando em inglês, então presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Independente de onde você vai fazer seus estudos de inglês, sempre priorize escolas e professores que te darão prática de conversação, ou online ou presencial. Se tiver que escolher, veja quem te dá mais tempo de prática de fala com nativos e, de preferência, com aulas particulares. Se não tiverem conversação, pula fora, porque é furada. é incrível quantos estudantes de idiomas esquecem dessa última parte, a fala, o último e mais importante estágio do nosso foguete. A fluência é uma sensação única e você está a ponto de senti-la também. So, what now? Well, now the best part begins. Na terça-feira, dia 5 de janeiro, vou lançar uma série de aulas práticas nas quais eu e você iremos explorar cada um dos 3 estágios para a fluência. Vou te equipar com conteúdos de alta qualidade, materiais para download e ferramentas para hackear sua aprendizagem. Em resumo, ao final desse evento, você estará a apenas um passo da fluência. Para te preparar para suas aulas práticas, é fundamental que eu, como seu professor, saiba exatamente qual é o seu nível atual de inglês. Assim, vou poder te guiar da melhor forma possível durante essa sua jornada. Então, para te preparar, criei um desafio de 4 passos, incluindo um teste completo de inglês. Completando esses passos, você vai ganhar acesso ao grupo secreto da Native English Week e ainda ter acesso a conteúdos e desafios exclusivos. Então, assim que terminar a aula, segue todos os passos que deixei logo abaixo do vídeo. Lembrando que se você estiver começando seus estudos agora e não saiba absolutamente nada de inglês, não tem problema nenhum. As aulas foram preparadas cuidadosamente para que todos os participantes, independentemente do nível, aproveitem ao máximo o evento. Nesta aula, aprendemos as armadilhas de escolas tradicionais, que não ensinam o inglês real, aquele falado nas ruas, no dia a dia aqui nos Estados Unidos, e não dão aos alunos o tempo nem os recursos para praticar a fala. A minha história com idiomas. Como eu passei de um americano curioso para professor, poliglota e criador de um jeito único de aprender que vai também mudar a sua história com o inglês. Os 3 estágios de um foguete e como enxergar eles como os 3 passos para você se tornar fluente em inglês. Criar sua base de vocabulário e gramática. Treinar seu ouvido com reduções extremas e expressões nativas. E, of course, o mais importante, a prática de conversação. E agora, estamos prontos para construir o seu plano forte e sólido para você conquistar a tão sonhada fluência. Agora corre para fazer os passos do desafio e poder acessar o grupo secreto da Native English Week. E aperte o cinto, porque na terça-feira, dia 5 de janeiro, você vai dar um passo gigantesco rumo à fluência em inglês. Tamo junto e vejo você na nossa aula prática.